Bom, então vamos começando para a gente não perder muito tempo. Vamos lá para a página 39 do livro didático, tá? O conteúdo é sobre relações ecológicas. Esse conteúdo provavelmente vocês viram lá na sexta, sétima série, né? Que agora é ano, sexto, sétimo ano. Ele é bem tranquilo, claro que é um pouquinho mais aprofundado do que vocês viram no fundamental, mas ele é bem simplesinho, assim, tá? Como eu já comentei com vocês, o conteúdo desse livro, a parte mais chatinha é o próximo conteúdo, que são os ciclos, né? Ciclo da água, do carbono, do oxigênio, do nitrogênio, do fósforo. Aquilo ali é o que é mais chatinho nesse livro. Só que essa parte aqui de relações ecológicas, de sucessão ecológica, né, que a gente viu semana passada, essa parte de biomas, ela cai muito no Enem, tá? Ela às vezes vem misturada algumas coisas, né? Cadeia e teia também cai bastante. E como são conteúdos que se conversam, tá? Às vezes num exercício ele vem misturando tudo um pouco, tá? Então aqui a gente começa com as relações ecológicas. Se vocês tiverem dúvidas, vocês me parem, tá? Então aqui tá falando, né, que as relações ecológicas, elas são todas aquelas que acontecem no indivíduo, né, no bioma onde ele tá, na comunidade onde ele tá, né? Então tem a relação da interação entre os seus iguais, tem relações que vão ser benéficas, tem relações que não vão ser benéficas, né? A própria captura de um alimento, né, de uma presa, é uma relação, né? Então, uma relação ecológica. Então, aqui a gente vai falar sobre todas as relações ecológicas que a gente pode encontrar em um ambiente, em um ecossistema, né? E aí fala para nós que as interações, as relações, elas podem ser intraespecíficas, né? Ou interespecíficas. Então, intraespecíficas é quando são relações que acontecem entre indivíduos de uma mesma espécie, né? Então, aquelas relações de convívio, até o próprio acasalamento, né? É uma relação ecológica, intraespecífica. Por quê? Dependendo do indivíduo, dependendo da espécie, a gente vai ter disputa entre machos pela fêmea, né? Que vai ter ali uma relação desarmônica, porque um vai perder. Tem também a parte toda da sedução que alguns indivíduos fazem, né? Às vezes penas mais atraentes, um canto, uma dança, né? Então, essas relações, elas vão se estabelecer ali entre os indivíduos da mesma espécie. Então, são relações intraespecíficas. E a interespecíficas são entre indivíduos de espécies diferentes. Então, ali a gente pode ter vários tipos, né? Principalmente a presa e o predador, tá? E essas relações, elas podem ser harmônicas ou desarmônicas. Então, as harmônicas são as que são positivas, que são benéficas para os indivíduos que estão fazendo parte dessa relação. E as desarmônicas é que alguém sempre sai prejudicado nessa relação aí, nessa interação, tá? Bom, então a gente começa ali com as intraespecíficas, tá? Então, ali está falando das relações entre os indivíduos da mesma espécie. Quem está chegando agora, a gente está lá no livro didático, na página 39. E aí a gente começa com as relações intraespecíficas harmônicas, tá? Então, a primeira relação ali
que a gente tem harmônica são as colônias, né? Então, são indivíduos de uma mesma espécie que vivem unidos, né? Vão atuar em conjunto para se desenvolver, tá? Proteção, captura de alimento, tudo isso vai beneficiar a relação deles viverem juntos ali na colônia, tá? E aí ele ainda fala, né, que em relação às características das colônias são classificadas em isomorfas, né? Aí quando os organismos são semelhantes e executam funções muito parecidas, sem divisão de trabalho, então todo mundo faz tudo, tá? Aí ali, por exemplo, a gente tem as bactérias, as cianobactérias, que elas formam aquelas colônias para elas ficarem unidas e protegidas, tá? E a gente tem também as heteromorfas, né, que são indivíduos diferentes, né? E aí tem divisão de trabalho, tá? Cada um tem uma função distinta e uma responsabilidade. E aí ali para nós está mostrando as caravelas, né? Quem aqui já foi na praia do Cassino e viu essa colônia de caravelas aí na praia, né? Elas ficam todas juntas. Pelo fato de elas serem tão pequenininhas, elas ficam todas juntas para proteção delas. E aí quando a gente vê, parece assim que tá entrando na água e tem um monte de chinelinho, né? Porque elas são bem pequenininhas, elas parecem uns chinelinhos. Então, essa colônia, elas vão ter as suas características específicas. Então, a gente vai ter um indivíduo que vai ser o que comanda e os outros que fazem as outras atividades, tá? Então, aí nós temos as colônias. Depois a gente tem a sociedade, né? Que aí ali na imagem de você está mostrando as formigas, né? Que são, acho que é a sociedade mais bem estruturada que a gente pode falar, né? Junto com elas vêm as abelhas também, que aí as abelhas têm uma rainha e as outras são as trabalhadoras, tá? Então, a sociedade são organismos que estão unidos, né? Não são unidos fisicamente, né? Eles se juntam, ficam próximos, mas cada um fazendo a sua função, né? Então, todos têm uma função determinada, executam só determinada função. Como aquilo que eu falei para vocês. As abelhas têm a rainha, a formiga também tem, né? A rainha das formigas é a que tem as asas, as outras não têm. Se a gente olhar aquele desenho Vida de Inseto, a gente vai ver que a rainha ela é aquela que tem as asas bem grandes e aí as outras formigas todas são divididas, né? Nas que carregam o alimento, nas que protegem o formigueiro, tá? Então aquilo ali, de uma forma bem lúdica, mostra pra gente mais ou menos como é que é a divisão da sociedade das formigas. Nós também, seres humanos, vivemos em sociedade, né? Cada um com a sua função na sociedade, né? Então, é uma forma da gente conseguir viver, conviver e conseguir se proteger, tá? E conseguir ter uma vida tranquila, com alimento e tudo, tá? Então, aqui a gente tem as principais relações harmônicas e intraespecíficas, tá? Que é a sociedade e a colônia. A colônia, vocês têm que lembrar sempre que os indivíduos eles estão unidos, tá? Eles não conseguem ter uma dependência maior, apesar da gente ver ali as caravelas, elas sendo indivíduos que não estão juntinhos, colados, né? Mas a maioria das colônias elas são de indivíduos que estão grudados uns nos outros, né? Os corais mesmo, a gente não consegue distinguir
onde é um indivíduo e onde é o outro, tá bem? Bom, depois a gente tem as relações intraespecíficas desarmônicas, né? Então, entre os indivíduos da mesma espécie, mas que não são benéficas para um dos indivíduos. Então, a competição intraespecífica, né? Então, ali a gente tem a competição pelo espaço, pelo alimento, competição sexual, tá? Então, todas essas competições entre indivíduos de uma mesma espécie em que um sai prejudicado, né? Aqui está mostrando os elefantes marinhos disputando o território, tá? Mas a gente consegue ver em vários outros grupos de animais. Com a relação do leão com as leoas mesmo, né? Então tem o leão alfa, que ele comanda todas as leoas, né? E aí tem a disputa pelo ambiente, por ser o alfa, né? Pelo ambiente e pelas fêmeas. Então, no momento em que o leão alfa ele é chamado para briga por outro, né? E este outro ganha a briga, por exemplo, todos os filhotes daquele leão que antigamente era o alfa e perdeu são mortos pelo novo leão alfa, tá? Eles são todos mortos porque induz as fêmeas a entrarem no cio de novo para ele formar o seu próprio grupo, né? Sua própria família. Então ele não fica com os filhotes do leão antigo, que era o antigo alfa do grupo, né? Ele mata todos. Então aqui a gente consegue ver essas competições pelo espaço e pelo competição sexual, por parceira sexual, tá? Geralmente, competição pelo espaço, tanto pelo espaço quanto pelo alimento, quanto pela parceira sexual, geralmente o mais forte vai ganhar, tá? A mesma coisa a gente consegue ver nas plantas, tá? Se a gente está num ambiente em que o sol é pouco, geralmente uma planta vai se sobrepor em cima da outra, tá? Fazendo com que aquela não receba luz e acabe morrendo, tá? Então, a gente tem essa disputa com as plantas também. A gente consegue ver essa disputa através das plantas. Pessoal pedindo mais uma vez, quem está com a câmera desligada, ligar, porque eu vou dar falta para quem tiver com a câmera desligada. Depois ali a gente tem o canibalismo, tá? Então o canibalismo entre indivíduos da mesma espécie, ele está mostrando para nós um louvo-a-Deus, né? O que acontece? O louvo-a-Deus tem a reprodução, tá? No final da reprodução, a fêmea, ela se alimenta do macho, tá? Então, é a reprodução da morte, tá certo? Então, ela se alimenta do macho para quê? Porque ela usa o macho como fonte de nutrientes para ela e para os futuros filhotes, tá? Então, ali é uma relação desarmônica, porque o macho sempre morre após a cópula, tá bem? Tem vários outros indivíduos que acontecem isso, né? Aquela aranha viúva negra também é outra que ela mata o macho para usar como nutriente para os filhotes, tá certo? Então, a forma dela conseguir perpetuar a espécie, delas conseguirem perpetuar a espécie, é a partir da utilização do corpo do macho como nutriente, tá? A gente também vê em algumas relações, ali em cima tá falando para nós, ó, que alguns indivíduos, como sapos, ratos, leões, macacos, eles podem se alimentar dos indivíduos da mesma espécie em uma situação de extrema necessidade, tá? Então, no momento que eles estão com um déficit muito grande de alimento, né, em que todo o grupo vai morrer,
acaba sempre os mais fracos servindo de alimento para os mais fortes, tá? Então, aí aqui tem essa situação do canibalismo, tá bem? Então, a gente vê numa situação extrema, em alguns indivíduos, em algumas espécies, e naturalmente, ocorrendo naturalmente nesses insetos, né, e nos aracnídeos. Que aí são. Ué, travou. Que aí são indivíduos que fazem isso naturalmente, tá? Utilizar o corpo do macho como nutriente. Bom, depois ali a gente tem as relações interespecíficas, né, que são entre espécies, entre indivíduos de espécies completamente diferentes. E aí a gente começa com a relação harmônica. Então, a primeira relação harmônica que a gente vê é a protocooperação, tá? Então, ela é uma relação em que dois indivíduos, eles se beneficiam, né, da relação em que eles têm, sem que haja uma dependência necessária entre eles, tá? É visto que indivíduos que fazem parte dessa protocooperação, eles vivem mais quando estão em protocooperação e quando estão vivendo juntos, mas eles não têm a obrigatoriedade de viverem juntos, tá? Como, por exemplo, a colônia, tá? Até ali embaixo mostra para nós, né, o número de indivíduos e o tempo em que eles vivem, né, estando associados um no outro ou estando separados, tá certo? Então, é uma relação que é benéfica, que traz muito benefício para eles quando eles estão juntos, tá? Então, são relações vantajosas. Aí, ali para nós, está mostrando o caranguejo, né? E a anêmona do mar. Que a anêmona do mar, ela fica fixa na concha do caranguejo, né? Então, ela tem uma proteção, porque ela tem um ambiente em que ela consegue andar, né, pelo espaço, consegue pegar alimento, ela protege o caranguejo, tá? E aí tem essa relação. A própria anêmona do mar e o peixe palhaço mesmo é outra relação, né, que a gente pode ver, que a anêmona serve de casa, né, de proteção para o peixe palhaço, em que o peixe palhaço utiliza ela como ambiente para viver e se proteger, porque a anêmona do mar, ela tem aqueles tentáculos iguais os da água-viva, que queimam, né, que são tóxicos. E o peixe palhaço, quando ele se alimenta, ele deixa pedaços, né, desse alimento cair e traz alimento para a anêmona do mar. Então, a gente tem essas relações, tá, de cooperação. Ali fala também do pássaro paliteiro e do jacaré, né? Então, o pássaro paliteiro, ele utiliza o jacaré como proteção contra predadores e se alimenta ainda dos restos de alimento que ficam ali nos dentes do jacaré, tá? Então, é aquele lá que fica limpando os dentinhos do jacaré. Então, a gente tem várias relações entre indivíduos, tá certo? Que isso vai auxiliar e vai ser cooperativo, tá? Outro exemplo que tem aqui no livro de vocês são os pássaros que se alimentam dos carrapatos do gado, né? O carrapato, ele é um parasita, né? Ele tem uma relação desarmônica com o gado, porém o pássaro se alimenta dele. Então o pássaro vai para lá e retira todos os carrapatos do boi, por exemplo, tá? O boi se beneficia porque perde aquele parasita e o pássaro se beneficia porque se alimenta dele, tá? Então aí é que a gente tem uma relação super harmônica que beneficia todo mundo, tá? Então a protocooperação é isso.
em que os dois se beneficiam com esta relação em que eles estão, tá bem? Depois a gente vai ali para a página 42. Aí nós temos o mutualismo. Então, no mutualismo, a dependência ela é obrigatória, tá? Os indivíduos eles não conseguem viver separadamente. E ali para nós está mostrando os líquens, né? Que é uma mistura de fungos e algas. E esses fungos e essas algas, eles não vivem separadamente, tá? A alga faz a fotossíntese, produz o alimento tanto para ela quanto para o fungo. O fungo dá um ambiente úmido, né, que a alga necessita para conseguir fazer a fotossíntese, tá? E a proteção. Então, aqui, para eles os dois existirem, eles precisam estar juntos, tá? E aí a gente tem ali a presença do líquen, que é a formação desses dois indivíduos, né? A união desses dois indivíduos. Como eu já falei, eles separados não vivem, tá? A gente também tem as micorrizas, que são alguns fungos que se associam às raízes de algumas plantas, tá? Então, eles necessitam da planta para conseguir alimento, né? Água e sais minerais. E a planta precisa dele para fazer alguma quebra de algum nutriente que está ali no solo, tá? Então, um depende do outro para conseguir absorver os seus nutrientes necessários, tá? Também temos ali a relação do cupim, né? Que dentro do intestino do cupim há alguns protozoários que fazem a digestão lá desculpa, gente. Fazem a digestão ali da seiva, né? Nossa, esqueci a palavra. Da clorofila, tá? Então, eles vai fazer essa quebra no processo lá de absorção do nutriente. Se a gente parar para pensar, nós também temos algumas bactérias no nosso intestino que ajudam, né? Que produzem a nossa flora, que nos ajudam a absorver nutrientes, tá? Então, de certa forma, nós também temos indivíduos fazendo mutualismo dentro de nós, tá? Alguns outros animais também acontecem isso, em gado também há algumas bactérias que fazem parte da flora intestinal que ajudam lá na quebra da clorofila, tá? Depois a gente tem o comensalismo, que é uma associação que na realidade beneficia só um indivíduo, porém não prejudica o outro. Então, aí a gente tem ali aquela relação aí para nós está mostrando a tartaruga e a rêmora, né? Então a rêmora, ela é um peixinho bem pequenininho, que ela usa a tartaruga como proteção, né, contra os predadores, tá? E ainda se beneficia porque os restos dos alimentos da tartaruga ficam para ela, tá? Então a gente tem ali uma relação em que somente a rêmora se beneficia, mas a tartaruga não se prejudica nessa relação, tá? Então não se prejudica, mas também não se beneficia. Tá ali naquela, né, relação que só um se beneficia, tá certo? É que nem nos filmes aqueles americanos, quando o aluno menorzinho fica amigo do maior para se proteger contra os outros que maltratam ele, tá? A rêmora, ela também pode fazer associação com o tubarão, tá bem? Que aí é a mesma situação, ela se protege contra os predadores e se alimenta dos restos do alimento que vem ali do tubarão, tá? Aí diz ali, ó, que ele apresenta uma nadadeira dorsal modificada, onde ele se fixa com uma ventosa no dorso do animal, né, lá na barriga
do animal, então tanto da tartaruga quanto do tubarão, tá? E aí eles ficam ali. Ela é beneficiada, ele não, tá? Aqui embaixo está mostrando para nós, então, os efeitos desse tipo de relação nas espécies, tá? Então, mostre a espécie A é a beneficiada e a B é a que não tem benefício nem nada, tá? Então, a B, ela tá sempre constante, porque ela não vai, né, receber nenhum benefício dessa relação. Porém, a espécie A, que aqui nesse caso seria a rêmora, ela tem uma sobrevida e um crescimento, né, de espécie muito maior se ela está associada a um desses indivíduos, do que quando ela está solta, tá? Porque aí ela vira uma presa fácil para os outros peixes, tá bem? Bom, depois ali a gente tem na página 43 o inquilinismo, tá? Então, são quando plantas ou algum indivíduo ele vive em outro, tá? Então, ali nós temos as bromélias, que são plantas epífitas, elas ficam presas nos troncos das árvores ou em rochas. Elas não vão prejudicar as árvores, tá? Elas usam as árvores como proteção, pelo fato delas geralmente serem plantas muito sensíveis, muito delicadas. Aqui, nesse caso dessa imagem, é uma bromélia que ela é chamada de bromélia tanque. Então, quando chove, ela forma um microambiente ali, um pequeno ecossistema dentro dela. Porque aí ela vai ter água dentro, como se fosse um laguinho, e micro-organismos eles podem viver ali, né? Bactérias, protozoários, eles podem viver dentro desse pequeno laguinho que tem dentro das bromélias. Então, aqui também já tem um outro inquilinismo, que seriam esses indivíduos vivendo nessas plantas, tá? Como eu já falei, elas só se fixam no tronco da árvore, ela não absorve nutriente da árvore nem nada, ela absorve a água da chuva e faz fotossíntese como todas as plantas, tá? Nós também temos as samambaias e os musgos, que também são plantas epífitas, que fazem só a utilização do lugar para se fixar, tá? Então não tem nenhum prejuízo para a árvore, para a planta em que elas estão presas, certo? Aí também fala para nós sobre alguns crustáceos e equinodermados e poliquetos que se abrigam nos poríferos, né? Então, pequenos indivíduos que podem usar os poríferos como abrigo, tá? Bom, depois aqui embaixo a gente tem as relações interespecíficas desarmônicas, né? Então, aquela relação entre indivíduos de espécies diferentes que vai trazer prejuízo para alguém, tá? Então, a gente tem a competição intraespecífica, que seriam dois indivíduos que são diferentes, né? Mas que disputam os mesmos recursos. Então, eles disputam o mesmo ambiente, eles disputam o mesmo tipo de alimento, tá? E aí começa a competição entre eles para ver quem domina o ambiente e as presas, tá? É claro que geralmente o mais bem desenvolvido vai sobreviver, vai se sobrepor em cima do outro, tá? Por isso que é uma relação desarmônica. O mais forte, o mais desenvolvido vai ganhar, tá? Aí a gente tem um exemplo lá das leoas, das hienas e dos guepardos, né? Que todos competem ali por alimento, tá? Que são os gnus e as zebras. Então, todos eles estão lá tentando caçar as mesmas presas, tá? O que acontece? Geralmente vence as leoas e os guepardos. As hienas ficam para trás, só comendo o resto, né, do que sobra.
Quem já viu o desenho do Rei Leão sabe que as hienas ficam lá só com a carniça, né? Então, porque elas não têm força, né, nem velocidade para competir com as leoas, por exemplo, tá? As leoas, elas são exímias caçadoras. Então, elas sempre vão ganhar num ambiente em que tem uma competição, tá? Então, ali fala para nós que as oscilações no número de indivíduos das populações das duas espécies de protozoários, mostradas no segundo gráfico, indicam que ambas apresentam nichos ecológicos semelhantes, pois sofrem queda populacional quando cultivadas juntas. Então, aqui está mostrando para nós, né, que sempre a espécie mais bem adaptada consegue permanecer mais tempo e crescer a mais do que a outra, né? Quando elas estão competindo juntas. Por exemplo, o mar, tá? Em que ele tem muito nutriente e tem competição de algas, né? E de dinofitas, que são outros indivíduos. Geralmente os protozoários, né? Eles vão se sobrepor, eles vão aparecer primeiro e depois as algas aparecem, tá? Então aqui a gente tem sempre essa relação, tá bem? Então aqui são dois indivíduos que se alimentam da mesma coisa, que quando eles estão juntos, o mais forte sobressai em cima do mais fraco, tá? Depois a gente tem a relação de predatismo, né? Então a gente já sabe como é que é essa relação, o predador caça a presa é sempre a prejudicada, porque vira alimento, né? Então aqui para nós tem uma ave e um peixe, mas a gente tem várias outras relações de predador e presa que a gente pode conversar, né? Então o predador sempre vai desempenhar o papel dele, né, de se alimentar da presa. Então aqui a gente já está acostumado, tá? Vamos ali para a página 44, que mostra para nós aqui um gráfico mostrando as oscilações entre presas e predadores, tá? Então essa relação ela tem que ter um equilíbrio. Não pode ter um maior número de predadores do que de presas, porque senão os predadores vão morrer. Então sempre tem que ter um equilíbrio. As presas elas sempre têm que ter uma quantidade maior de indivíduos na natureza para manter, né, esse equilíbrio tanto delas quanto do predador. Geralmente um predador ele tem mais de uma espécie de presa, né, mais de um indivíduo na qual ele pode se alimentar. Por exemplo, ali falou para nós que as leoas elas comem os gnus e as zebras. Então, no momento que ela está vendo que o grupo de gnus está muito pequeno, ela vai ir atrás das zebras, tá? Para ter esse equilíbrio populacional, para ela também não se prejudicar, tá certo? Então, aqui tem que ter sempre esse equilíbrio. Nós mesmos, um exemplo nosso, como predadores, a pesca, tá? Tem aquele período que a gente não pode pescar, que é o período de defesa, que é o período em que os peixes estão procriando, então, né, aumentando sua espécie. Se a gente não tem um controle e não espera esse período, esses peixes que antes eram utilizados como alimento para nós vão deixar de existir e vai causar prejuízo na gente, tá? Então, é bem isso essa relação, tá? Depois ali a gente tem o parasitismo, que também é relação de presa e predador, tá? Só que geralmente o predador ele é menor do que a presa, tá certo? E aí nós temos dois tipos de parasitas, tá? Os ectoparasitas, que vivem associados à parte externa do seu hospedeiro, do seu indivíduo. Aí a gente tem os carrapatos, piolhos, sanguessugas, que
são aqueles que se fixam no indivíduo, tá? Se alimentam dele, mas eles estão externamente do corpo, tá? E outra coisa, geralmente esses indivíduos eles não causam a morte do seu hospedeiro, tá? Por quê? Porque se ele causar a morte do hospedeiro, ele vai morrer também, tá? Porque é ali que ele tem a fonte de nutrientes. Então, geralmente os parasitas, eles somente debilitam, mas não matam, porque eles precisam daquele hospedeiro, daquela presa para se alimentar. Aí nós temos também os endoparasitas, que são aqueles que estão internamente no corpo do hospedeiro. E aí a gente tem os vermes e os protozoários, tá? Então, todas as verminoses são endoparasitas, tá bem? Elas se fixam geralmente no intestino, estômago, ali naquela parte onde tem absorção de nutrientes, se fixam ali e sugam o nutriente a partir dos vasos sanguíneos do hospedeiro, tá? Então, todos esses indivíduos, tanto os ectoparasitas, né, quanto os endoparasitas, eles vão se alimentar diretamente do sangue do seu hospedeiro, tá? Porque ali é onde vai ter todos os nutrientes para ele conseguir absorver. Depois nós temos ali embaixo falando sobre amensalismo ou antibiose, tá? Então, é uma relação onde uma espécie libera substâncias que inibem o crescimento ou a reprodução de outra espécie, tá? Para competir por um espaço. Então, a gente tem bactérias que podem causar isso, tá? Em fungos ou até mesmo em plantas. A gente tem ali um exemplo do eucalipto, tá? Por exemplo, o eucalipto ele não é uma planta natural daqui, tá certo? Então ele tem muito mais força do que as naturais. Ele faz esse amensalismo. Por quê? Se a gente for ali na FURG, tá? Na universidade. Ali na universidade tem várias pequenas florestas de eucaliptos. Se a gente entrar nessas florestinhas de eucalipto, a gente só vai enxergar eucalipto. A gente não enxerga outra planta ali. A gente não enxerga gramínea, a gente não enxerga arvorezinha, arbustinho, nada, né? No chão é só as folhinhas do eucalipto que envelheceram e caíram, e para cima é só eucalipto, porque ela tem essa substância em que inibe o crescimento de qualquer outro indivíduo. Onde ela está, só ela cresce, tá? Por isso até que as florestas de eucalipto, elas são enormes, elas são extensas, porque ela consegue, com esse fato de inibir o crescimento de outros indivíduos, ela consegue crescer e se procriar muito mais do que qualquer outro indivíduo, tá? Então, a gente tem, desculpa pessoal, essa relação, tá? Então, elas são sementes que são nocivas para o ambiente, até porque ela vai acabar esgotando o nutriente do solo onde ela tá? Porque ela vai acabar tirando tudo dali, tá certo? Ali embaixo fala para nós, ó, que as relações ecológicas interespecíficas, como mutualismo, comensalismo, inquilinismo, parasitismo, são agrupadas num conceito de simbiose, tá? Que esse conceito ele foi criado por um biólogo que agrupa as relações ecológicas estabelecidas entre espécies interdependentes, tá? Então, todas essas relações que a gente vê entre espécies é um conceito de simbiose, que eles estão tentando manter a sua vida, né? Se proteger muitas vezes, porém mantém um equilíbrio do ambiente, tá? São relações que podem ser prejudiciais para um deles, mas que é necessária para o equilíbrio do ambiente, tá? Bom,
Depois ali, ó, no Organize as Ideias, a gente vai fazer depois, tá? Na hora que a gente for começar a fazer as atividades, que aí ali é só marcar os indivíduos como positivo e negativo, se tem competição ou não, por exemplo. E a classificação, tá? Se pode ser intra ou interespecífica, se é harmônica ou desarmônica, tá? Bom, aí ali embaixo fala sobre a dinâmica de populações, tá? Então, tá falando para nós que é um jeito, né, um meio da gente obter informações sobre o crescimento das populações, tá? Para a gente ver se as espécies elas estão crescendo, estão diminuindo, se está tendo alguma relação que faça com que elas sejam prejudicadas, tá? Então, essa dinâmica de populações são cálculos que a gente faz para ver a quantidade de indivíduos que cada população, que cada espécie apresenta, tá? Então, a primeira ali é a densidade das populações. Então, a gente encontra a densidade da população dividindo o número de indivíduos da população, tá? Pela a unidade da área ou pelo volume. Então, a gente vai fazer uma relação entre a quantidade de indivíduos em que está presente naquele ambiente, naquele lugar, tá certo? Então, ali um exemplo para vocês é, em certa área de um brejo, existem 30 girinos. Em um aquário, há 5 peixes por metro cúbico de água. Então, a relação é essa, os 5 peixes por metro cúbico. Né? Os peixes seriam o número de indivíduos, o tamanho do aquário seria o volume em que eles estão vivendo. A gente vê a densidade. Se tem mais indivíduos naquele ambiente ou se tem mais ambiente do que indivíduos, tá? Depois, ali na página 46, fala para nós que a densidade ela pode ser influenciada por fatores como parasitismos, doença infecciosa, né, que vai matar alguns indivíduos, competição. Então, todas essas relações, todas essas coisas que podem acontecer com os indivíduos desse grupo pode afetar, ó, claro, na densidade deles, tá? Então, os fatores que limitam o crescimento populacional, tá? Se eles são predadores, se eles são presas, o que está ali afetando aquele ambiente e aqueles indivíduos, tá certo? Bom, depois a gente tem ali a taxa de crescimento populacional, tá? Que vai expressar a variação de aumento e redução de uma determinada população, tá? Então, em um determinado tempo, é analisado o crescimento da população e aí a gente vê se ela está realmente crescendo ou se ela está reduzindo, se tem mais indivíduos nascendo ou se tem mais indivíduos morrendo, tá? Então, ali fala para nós que denomina-se taxa de crescimento absoluto a variação do número de indivíduos em um determinado período de tempo, sem levar em consideração o tamanho da população, tá? Para calcular a taxa, deve-se subtrair o número de indivíduos no início do período considerado e o número de indivíduos no final. Então, a gente vai ter um período de tempo, por exemplo, 1 ano, tá? No início desse 1 ano, eu vou ter 20 indivíduos, tá bem? No final desse 1 ano, eu tenho 40 indivíduos. Aí eu vou fazer o valor, né, final menos o inicial e eu vou ter o crescimento absoluto. Esse crescimento pode ser negativo? Pode ser negativo, tá bom? Se tiver alguma coisa que esteja afetando o desenvolvimento dessa população, o meu crescimento vai ser negativo, tá bem? E aí ali a gente tem um exemplo, ó. Uma população de cianobactérias, que inicialmente tinha 30 mil indivíduos, 2 horas mais tarde, a 9 mil indivíduos, tá? Então, a taxa de crescimento absoluto vai ser esses
9.000 menos o 3.000 dividido pelo tempo, tá bem? Pelo tempo que foi analisada, foi feita essa pesquisa. A taxa de crescimento relativo, então, ela corresponde à variação do número de indivíduos de uma população, tá? Em relação ao número inicial em determinado período de tempo, tá bom? E aí ali para nós tem um exemplo, ó, que numa relação, em relação ao exemplo anterior, em que se tem no início 3.000 indivíduos e um número final de 9.000 indivíduos em um intervalo de tempo de 2 horas. Qual seria a taxa de crescimento relativo da populacional? Então, a gente pega o inicial, o final menos o inicial, divide pelo inicial e pelo período de tempo, tá? Aí a gente vai ter um relativo. O que pode acontecer, tá? Do indivíduo por mais 1 hora, se a gente for se a gente quisesse pensar a cada hora quantos indivíduos cresceram, tá? Bom, a taxa de mortalidade e natalidade, então, tá? Então, natalidade são o número de indivíduos que nascem e mortalidade é o número de indivíduos que morrem, tá? Então, a gente tem que pensar nesses dois fenômenos para a relação da densidade populacional, tá bem? Outras coisas que a gente tem que pensar com relação à densidade populacional: migrações, imigrações, tá? E emigrações, tá certo? Então, ali fala para nós, ó, além disso, o tamanho de uma população pode ser afetado por migrações, fluxo populacional, né, de caráter periódico, ou não entre os locais diferentes. Então, se ocorre a entrada de indivíduos na população, teve imigração, tá? Entrou em mais indivíduos para este grupo. Se ocorreu a saída de indivíduos, teve a emigração, tá? Então, essa parte das migrações a gente tem que relacionar com a densidade também populacional, tá certo? Porque a saída e a entrada de indivíduos vai afetar, assim como a taxa de natalidade e mortalidade, tá? Então, ali para nós, está falando na página 47, né? Para a gente observar os eventos com relação à densidade, tá? Então, crescimento, né? Se a gente tem uma natalidade e uma imigração maior que a mortalidade e a imigração, a gente tem um crescimento. Equilíbrio é se a natalidade e a imigração for menor que a mortalidade, tá? E um equilíbrio quando as duas são iguais. Eu tenho a mesma quantidade de mortalidade e de imigração que eu tenho de mortalidade, certo? Muito difícil uma população ter um equilíbrio, né? A intenção sempre é chegar no equilíbrio, mas nem sempre é possível, tá? Até porque dizem que se entra no equilíbrio as coisas não dão certo, tá bem? Então a tentativa é sempre o equilíbrio, tá bem? Potencial biótico. O aumento da população de determinada espécie depende do seu potencial biótico, capacidade de reprodução e adaptação ao ambiente, tá? Se ela vai conseguir ser reprodutiva e dispersa de uma forma em que ela consiga ocupar todo aquele ambiente, certo? Fala ali então para nós que o crescimento de uma população depende das condições impostas pelo ambiente, como clima, disponibilidade de água e alimentos, oxigenação, presença de competidores, parasitas e predadores, tá? Então, esse conjunto de atividades restritas ao ambiente é chamado de resistência ao meio e impede que os organismos ultrapassem a carga biótica máxima, ou seja, a capacidade de suporte do ambiente. Então,
até mesmo o ambiente tem que se equilibrar, tá? Então, o potencial biótico é o quanto uma população consegue se manter naquele lugar, consegue se reproduzir, se alimentar naquele lugar, tá? Se proteger. Porém, esse potencial biótico, essa possibilidade de procriação, de crescer, de se alimentar, ela não pode ser maior do que o ambiente está dispondo ali para ele, tá? Por exemplo, uma nuvem de gafanhotos. A nuvem de gafanhotos, essa que estão falando tanto. Por que ela é tão prejudicial? Porque a quantidade de indivíduos reprodutiva dela é muito maior do que o ambiente suporta, tá? E isso vai fazer com que tenha um declínio lá no equilíbrio ambiental, tá certo? Então tem que ter esse equilíbrio. A população ela não pode sobrecarregar o ambiente onde ela está inserido. Ela tem que deixar com que o ambiente consiga se repor para ela também conseguir se manter, tá certo? Então, uma coisa ela nunca pode sobressair de uma forma extrema em cima da outra, tá certo? É isso aqui que está falando para nós. E a necessidade de adaptação do ambiente também é muito importante para a relação dos indivíduos, tá? Então, por exemplo, os cactos que conseguem se manter em ambientes áridos, né, com muito sol e pouca água, eles tiveram uma organização, uma estruturação, uma mutação para conseguir se adaptar a esse ambiente. Então, todas as populações, todos os indivíduos, eles têm que conseguir fazer isso, estar bem adaptados ao ambiente onde eles são inseridos, tá certo? Então, é isso aqui mais ou menos que está falando para nós essa parte do texto, tá? Aí fala para nós, ó, que, portanto, quando ocorre uma interação favorável entre um potencial biótico e a resistência do meio, a espécie tende a manter um equilíbrio. Nesse caso, os organismos apresentam algumas oscilações no crescimento. E aí, aqui para nós, a gente tem uma representação gráfica do crescimento de uma população em equilíbrio, tá? Então, ele vai ter uma curva de crescimento bem grande quando ele chegar naquele ambiente, né? Que vai ser propício, que vai ser agradável, que vai ser benéfico para ele, porém ele vai chegar num determinado tempo que ele vai manter o seu equilíbrio, tá? Ele não vai crescer acima do que é necessário e nem decair. Para ter uma caída muito brusca na população, é só quando acontece algum efeito climático ou alguma doença que faz com que a população caia muito rapidamente. Senão, ela vai entrar no seu ponto máximo, no seu clímax, tá? Vamos pensar aqui como uma espécie clímax, tá bem? Então, vai mostrar aqui para nós que vai ter esse equilíbrio entre os indivíduos, tá certo? Bom, vamos passar ali para outra página que está falando para nós só sobre a população humana e o desenvolvimento humano, tá? Então, a gente também tem um índice de desenvolvimento humano, que é o IDH, que ele é calculado, né? Ele é feito a partir, então, de 3 dimensões básicas, que é renda, educação e saúde da população. Então, esses aspectos, eles são os principais para analisar o desenvolvimento da população, tá bem? Então, uma população em que está em pleno desenvolvimento, que está ótima, ela tem que ter esses 3 fatores perfeitos, tá bem? Então, fala ali para nós, ó, que o IDH ele foi publicado pela primeira vez em 1990, ele é calculado anualmente e os 3 fatores considerados atualmente em seus cálculos são mensurados com base na expectativa de vida da população, né? Então, quanto os indivíduos estão vivendo,
né? Há uns anos atrás, uma pessoa de 40 anos era considerada idosa, tá? Hoje em dia, como a renda está mais tranquila, a vida está mais tranquila, a nossa faixa etária, né, a nossa faixa de vida, ela foi aumentando. A média de anos de escolaridade entre os adultos, então isso é muito importante, até onde os adultos estudaram, né, porque mostra também quem estudou mais vai ter uma vida mais tranquila, porque não vai trabalhar em coisas que esgotem tanto assim a saúde, tá? E o padrão de renda. É óbvio, né? A gente sabe que quem tem uma renda melhor de vida tem uma vida melhor. Isso aí a gente nem discute, tá? Então, todos esses índices, eles são analisados para conseguir ver, né, o desenvolvimento humano, se realmente as pessoas estão conseguindo se desenvolver e crescer, né, e ter uma vida boa, tá bem? Pessoal, alguma dúvida? Que eu falei pra caramba. Não, sem dúvida, então vamos lá. Vamos fazer então o quadro ali da página 45. As atividades aqui da 49 e 50, tá? E lá o livro de atividades. Livro de atividades. Aqui. 25 até a 29, exercício 25, tá? Então, aí vocês vão fazendo, eu tô aqui, vou ajudando. Se a gente conseguir terminar tudo, a gente já corrige hoje mesmo, tá?